A graça e a paz, bem-vindos ao podcast de estudos do pastor Elton Mello. Sabe quando a gente paga a mensalidade daquela academia super cara? E bem equipada? Clássico. Pois é, a pessoa tem a carteirinha brilhante, compra as melhores roupas de treino, passa horas debatendo com os amigos sobre os benefícios de cada exercício. Mas, no fim das contas, nunca pisa na esteira. Nossa, sim. Nunca levanta um peso sequer. Exato. E é exatamente assim que a nossa análise de hoje sugere que a nossa geração está tratando a Bíblia. Nós vamos investigar a fundo o texto Quando a Igreja Volta a Tremer Diante da Palavra, que foi escrito pelo pastor Elton Mello. E, é uma análise que arranca a gente da zona de conforto. Ah, sem dúvida. É um diagnóstico que não faz rodeios. O pastor Elton Mello aponta para um paradoxo moderno que é fascinante e trágico ao mesmo tempo. Porque, veja bem, o problema central de quem frequenta as igrejas hoje não é a falta de informação, né? Certo. Vamos desempacotar isso. Por que essa imagem da academia bate forte? Sim. Antigamente as pessoas literalmente morriam na fogueira para traduzir as escrituras. Hoje, o texto sagrado é um aplicativo gratuito no celular. Divide espaço com rede social. Recebe aquele mesmo nível de rolagem casual de um feed de fotos. Perfeito. Então o acesso nunca foi tão infinito, mas a submissão nunca foi tão escassa. A absoluta falta de obediência é o ponto central. A simples posse do objeto não garante o resultado. O autor traz uma frase que fica ecoando na mente. Ele diz que a poeira que se acumula em cima da Bíblia quase sempre reflete a secura que existe dentro da alma. Uau! Isso é muito forte. É pesado, né? E para sustentar isso, o estudo volta lá na raiz de tudo, em Salmos 138, versículos 1 e 2. Que funciona como o alicerce de toda essa reflexão. O salmista declara algo monumental ali. Ele diz que Deus exalta o seu próprio nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Acima de tudo. Tudo. Não é um manual de autoajuda antigo. O próprio Criador colocou isso num lugar de supremacia incontestável. E isso define a missão da nossa conversa de hoje. A questão não é saber se quem escuta essa mensagem possui uma Bíblia na estante. Qual é a questão, então? A questão definitiva e cortante é: a palavra de Deus possui essa pessoa? Nossa, ser possuído pela mensagem. E para entender isso de forma prática, a gente precisa primeiro entender a natureza dessa palavra, né? Por que ela exige essa reverência absoluta? O pastor Elton Mello descreve a palavra com 4 pilares, sendo o primeiro a verdade. Sim, a verdade inegociável. Ela não se atualiza para caber na cultura. A dinâmica é a oposta. A cultura é que deve ser confrontada por ela. Mas, fazendo o papel de advogada do diabo aqui, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a adaptação, a fluidez. Se a igreja não suavizar a mensagem, não corre o risco de afastar as pessoas? Olha, essa é possivelmente a maior armadilha da nossa época. A intenção pode até parecer nobre, mas suavizar a palavra destitui ela do seu poder de transformação. Vira uma compaixão falsa, sabe? Acolhe o indivíduo, mas deixa ele acorrentado aos mesmos problemas de sempre. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque tentar adaptar a Bíblia à cultura é como tentar reescrever as leis da física porque achamos a gravidade inconveniente. Exatamente. Se a gravidade impede alguém de voar pulando de um prédio, não adianta fingir que a lei não existe só para não ofender o desejo de voar daquela pessoa. As consequências não mudam, elas são desastrosas. E isso nos leva ao segundo pilar, que é a natureza eterna da palavra. Perfeito. O texto não envelhece. Ideologias de 30 anos atrás já parecem ultrapassadas, mas a Bíblia sobrevive a governos e modas. E o terceiro pilar é que ela é viva. Viva e ativa. Isso. O pastor Elton Mello aponta que ela tem voz. Ela discerne intenções, revela o que está oculto. Não é apenas um livro que a gente lê. É um livro que lê a gente. Nossa, isso muda tudo. E quando a gente perde isso de vista, a igreja vira uma plateia de si mesma, né? Que é um termo que o estudo usa. Uma plateia de si mesma. É trágico. É muito comum hoje. Um culto com telões de LED, equipe de mídia, produção digna de show, tem choro, tem emoção,
Mas sem a palavra operando como uma faca cirúrgica, é só barulho estético. Tem aplauso frenético, mas não tem regeneração da pessoa na segunda-feira. E o quarto pilar explica o porquê disso. Ela sempre cumpre os propósitos de Deus, nunca volta vazia, salva e amolece corações, mas também endurece corações rebeldes. Não dá para ficar neutro, então. Não tem como. A Bíblia é fundamentalmente a voz do rei. E com o rei não se negocia. O povo se curva. Tratar a Bíblia como material de apoio para a palestra motivacional de domingo é roubar a majestade de Deus. Bom, se a palavra é essa força inegociável, ela não serve para ser admirada de longe. E o texto detalha 5 passos de submissão. O primeiro é ouvir. E eu queria focar muito nisso. Vamos lá. Porque tem aquele hábito de colocar um sermão para tocar no trânsito, como quem ouve música ambiente num elevador. Preenche o silêncio constrangedor do carro, mas não altera a direção do motorista em absolutamente nada. Consumismo religioso puro. É buscar a sensação da fé sem assumir o compromisso. Exato. Muita gente escuta a Bíblia como música de fundo, mas a palavra exige ser ouvida como GPS. Pensa bem, quando o GPS manda virar à direita em 200 metros, ninguém fica analisando a dicção da voz do aplicativo. A pessoa muda a rota na hora para não bater o carro. Essa analogia do GPS é perfeita, porque ela nos leva direto para o segundo e terceiro passos do estudo, que são guardar e praticar. O autor é incisivo. Ele diz que amar a Bíblia, sem obedecer à Bíblia, é a pior das ilusões religiosas. É uma incoerência maquiada. Conhecer o versículo de cor, mas não perdoar, por exemplo? Exatamente. Conhecer a Bíblia para debater com ferocidade na internet, mas destruir a família com palavras ásperas em casa. Guardar não é decorar textos, é internalizar a verdade nos afetos e nas decisões até criar raízes de obediência. O que nos obriga a levantar a questão do quarto passo, que é meditar. Porque hoje em dia, meditar virou sinônimo de esvaziar a mente, né? Fechar os olhos, focar na respiração e achar paz no vazio interior. O que é fascinante aqui é justamente esse contraste. O pastor Elton Mello ensina que a meditação bíblica segue um caminho radicalmente diferente. Não é esvaziar a mente. É encher a mente. Exato. Porque um vácuo mental é altamente perigoso. Se a mente está vazia, a cultura e o medo correm rapidamente para preencher esse espaço. Meditar biblicamente é saturar o pensamento de forma intencional com a palavra até que ela reorganize os reflexos emocionais. Então, funciona quase como reconfigurar o cérebro? Com certeza. Quem não faz isso diariamente é inevitavelmente moldado pelo ambiente caótico. É a pessoa que se desespera com qualquer manchete ou fofoca no trabalho. Viramos reféns do ambiente. E aí entra o quinto passo, que é anunciar. Proclamar essa cura para uma sociedade com famílias doentes e jovens confusos. Mas, sendo bem sincera, ouvir como GPS, obedecer radicalmente, mastigar a palavra o dia todo, tudo isso soa como um trabalho colossal. É exaustivo enfrentar o próprio ego todos os dias. Sim, porque o padrão cobrado é tão alto. O texto deixa claro que Deus chama a obediência para formar, não para humilhar a gente, certo? Sem dúvida. O objetivo não é submissão pela submissão. O estudo delineia 3 frutos gloriosos dessa vida. O primeiro é a estabilidade e firmeza. Numa era de opiniões líquidas, a palavra produz uma base inabalável. A pessoa pode até chorar, sofrer perdas devastadoras, mas não desmorona. O chão não desaparece debaixo dos pés. Isso. O segundo fruto é a transformação e purificação. A palavra arranca máscaras, denuncia aqueles pecados de estimação que a gente tem e trata a terrível consciência cauterizada. Nossa, e como a gente esconde esses pecados? Tem gente que acha que a Bíblia é opressora por apontar falhas o tempo todo. Mas chamar o pecado de pecado é um ato de graça. Totalmente. Pensa no alarme de incêndio. O primeiro disparo é estridente e corta o coração. Mas se você ignora e abafa o alarme com um travesseiro, você acaba dormindo e morrendo na fumaça letal. A consciência cauterizada é esse alarme quebrado. Meu Deus, é verdade. Quando a palavra vem e expõe as falhas, restaurando a sensibilidade dolorosa desse alarme, não é crueldade, é Deus nos salvando das chamas.
é doloroso, mas traz a cura. E o terceiro fruto vem logo a reboque, que é a produção de fé e segurança. A fé expulsa a incredulidade e o medo, o que me leva a uma provocação do texto sobre a nossa era de entretenimento nas igrejas. Tem muito carisma, agendas bonitas, performances. É o foco na euforia momentânea. Pois é, mas o pastor Elton Mello crava que uma igreja fraca não precisa de mais entretenimento para se sentir melhor. Ela precisa de arrependimento para voltar a ser forte. Se conectarmos isso ao cenário maior, a criatividade humana para criar eventos incríveis é ótima para dias de sol, mas ela não oferece nenhum suporte quando chegam as tempestades imprevisíveis da vida. Só a palavra operando de forma eficaz no centro do coração mantém a pessoa sã diante de um diagnóstico médico terrível, por exemplo. Esgata. A semente, que é a palavra, é sempre a mesma e ela é perfeita. Infalível e carregada de vida. A diferença de resultado está inteiramente no solo, ou seja, no coração de quem recebe. No mesmo culto, uma pessoa sai disposta a pedir perdão e mudar. A outra, sentada do lado, sai olhando para o relógio preocupada com a fila do restaurante. O problema nunca foi a semente, é a receptividade do solo. É um choque de realidade. Não tem como transferir a culpa. É hora de abandonar a desculpa de falta de tempo para ler a Bíblia enquanto a gente passa horas em vídeos curtos no celular. É o momento de parar de viver de aparências. E antes de entregarmos as considerações finais, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. Pense nisso. Será que a familiaridade excessiva com o texto bíblico, sem a prática radical da obediência, cria uma espécie de vacina espiritual? Pera, vacina espiritual? Como assim? Pensa no mecanismo da vacina. Ela introduz uma versão inativa do vírus no corpo. Não te deixa doente, mas ensina o sistema a repelir o vírus real. Será que estar constantemente ouvindo sermões, mas sempre resistindo à mudança diária, não nos dá apenas uma dose inativa da palavra? Uma dose fraca o suficiente para acalmar a consciência e nos acharmos imunes, mas que nunca é forte o suficiente para nos transformar de verdade? Uau, isso dá um nó na cabeça. Ficar vacinado contra a verdadeira transformação pelo excesso de superficialidade é uma reflexão vital para levar e meditar a semana toda. E para quem quer continuar se aprofundando e sair dessa superficialidade, convido cada um que nos escuta a acessar o site do pastor Elton Mello, www.alcancevitoria.com, onde este e outros milhares de estudos estão publicados para o seu crescimento espiritual. É uma fonte riquíssima. Até o próximo podcast dos Estudos do Pastor Elton Mello. Fique na paz do Senhor.